Welcome all of you to the Values for Então, Life sejam todos series. bem-vindos para a série Valores para a Vida, episódio 106, Ilimitado. E como sempre, antes de iniciar, vamos estar uns momentos em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you once Então, sejam again. todos bem-vindos. First Vou of all, interromper a very partilha do happy New Year ecrã. to all of you because we Então, are em meeting primeiro for the lugar, first time feliz in Ano Novo para 2025. todos. É a primeira vez que nos This year encontramos em is going to bring us 2025. amazing new things. E esse ano são de And coisas always, extraordinariamente the Brahma novas. Kumaris, E a Brahma really Kumaris, adore this month of January because ado- it is the month esse where our mês para Brahma founding father Kumaris Brahma Baba, whom we é o love and mês call do just fundador Baba. Brahma Baba. So E nós chamamos so ele he left apenas de his Baba, meeting point on significa 18th of Jan, and pai with de uma that we forma celebrate this doce. month as what is E called nós Avyakti. comemoramos então esse Basically mês como means mês something to Avyakti. intensify our spiritual effort Então isso é para and take us onde away nós, from esse this momento, gross intensificamos o consciousness of nosso being a empenho body espiritual. into the subtle Então, consciousness of being the vamos soul. manter então a consciência da And we are alma all mais going to go sutil with this ao invés series. da do It's been corpo. almost 105 episodes now, and we are Esse é o nearing episódio the end by 105, já estamos a 58 already. aproximar do And this month final da we will série. choose those values which help us to go into E the esses subtleties valores of the soul nos consciousness. ajudam a entrar nessa So consciência another da type alma. of value which we have chosen today being Então, unlimited, escolhemos hoje é o ser which means really ilimitado. we have to go beyond the limits Então, ir of para além being dos this body. limites As daquilo que far as I acontece am com esse getting more, I'm corpo. sure our speakers will elaborate a lot E on os what is nossos being palestrantes unlimited. vão falar muito So we mais really sobre thank o que all our significa three ser speakers. ilimitado. Let's start with E Brother hoje temos Eric 3 palestrantes, first, começar pelo and irmão Sister Eric Jana as well, and e our também a very irmã dear Gina Sister Bhumika, e, who's e a, reviewing e a this. querida irmã Bhumika, She's with us for the first time on the Zoom que está pela meet. So primeira vez welcome all conosco three no of Zoom. you. Então, sejam todos And bem-vindos. I know all of you know a lot about Brother Eric and Sister Vocês também Jana as já well. sabem It's my muito duty sobre o to irmão Eric introduce e a irmã a Jenna, little bit mas é about meu them as well. dever So Brother Eric, apresentá-los. Então, o irmão Eric, basically serves as the ele national serve coordinator como coordenador for nacional the country of Canada. do And Canadá. he's retired now as we speak, but more Ele than está 35 reformado, years he's been with the mas ele CBC, the Canadian trabalhou Broadcasting quase Corporation. 45 anos na estação de And he was televisão basically a canadiana, journalist and a producer and conducted como a lot of produtor television news and current affairs programs a within the nível de French programas de services. noticiários, documentários. And as we speak, he also serves in Montreal. Também He's serve em opened various Montreal. meditation centers in Abriu few muitos parts of centros de, Canada, such as de Edmonton and meditação no Calgary, Canadá. before returning to Montreal finally, where he's established E this agora ele está em meditation Montreal, center called La Emergence. Sorry, my French is not good. e com And um he centro serves chamado there, and as I A said, Emergência, se basically não estiver em there erro. as a national coordinator. So welcome, Com Brother Eric. emergência Thank no you so sentido much. de emergir, creio eu, mas não tenho certeza. Depois a irmã Gina, Jana, she's Sister Dr. Jana, because she's ela é basically doutora, awarded this doctor title, and she basically is the founder and é a director of the fundadora e famous Brahma diretora Kumaris Meditation Museum, which is do located Museu in da Brahma Kumaris, Washington, D.C. em Washington. And she's also the host of the E popular ela também show é that I'm sure anfitriã many of de you listen to it um regularly, programa muito American conhecido, Meditating Radio Show. que é o And also she's American the recipient of Meditation very Radio, ou seja, prestigious é uma President's estação de rádio que Lifetime fala sobre National meditação. Community Service Award. E ela So também she recebeu she was listed in one of the prêmio A Billion Women 2020 as one of the e 100 vários most programas influential onde elas leaders esteve of 2050. envolvidas com And líderes this e welcome mulheres. Sister Jana, and
Bem-vinda, Sister What should I Gena. tell about Sister Bhumika? It's very Pela difficult because she's not Bhumika seen in é your mais biodata. difícil porque ela não She's me so enviou a humble sua enough. biografia. You know, the name Ela é muito Bhumika humilde itself in Hindi, it means e o role nome in dela English. significa So she's papel playing em this inglês, ou role seja, o papel de um as a ator, por exemplo. spiritual, I must say, ambassador. She's into knowledge since Ela, 1997, ela está despite a no few years. conhecimento desde As 97 is na very Brahma humbly Kumaris, written in her bio, only one line that e since apenas uma linha que ela nos 2003, enviou. she's been staying with Mohini Didi, Desde 2013, ela está com a Didi Morini, que é coordenadora de toda a América, mas agora também ela é uma das administradoras da Brahma Kumaris. Então, bem-vinda também, Bhumika. E como sempre, antes de dar a apresentação oficial com flores, então apresentar, como sempre, em forma de poema. Então, o irmão Eric é uma alma que visitou extensivamente, e a irmã Jena é um instrumento para Washington mais bem equipado. E a irmã Bhumika é a escolhida e caçada pelo Supremo. E todos eles hoje irão discutir sobre como ser ilimitado. Porque no mundo de hoje, onde as almas por Maya se sentem assombradas e a humanidade sangra com o trauma a ser tolerado, o Supremo vem com muitas bênçãos que são creditadas, e a tristeza, a dor e o sofrimento são debitados. E finalmente, com a ajuda do Supremo, agora não nos sentimos fracos e inibidos, tirando de nós o medo de estar perdido e proibido. O Supremo quer-nos como peças expostas no seu museu para serem expostas, para que nos mantenhamos unidos pelo nosso propósito e nos sintamos realmente comprometidos. Então, agora pedir à irmã Cláudia para a entrega das flores. Obrigado. Feliz ano novo para vocês todos. Penso que essa é a melhor forma de começar o ano, com esses três palestrantes ilimitados conosco. Então, eu penso que eles vão nos mostrar como estarmos ilimitados de qualquer maneira nas ações, nos pensamentos, tudo ser ilimitado. Então, quero ver o que mais vamos aprender com eles hoje. Então, gostaria de oferecer um buquê de flores para vocês. Coloquei 3 cores diferentes de flores. Cada um é uma flor diferente nesse buquê que oferecemos hoje. Então, esse é um prazer estar com vocês. E não apenas um prazer, mas também muita aprendizagem com vocês todos. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Muito obrigado. Então, obrigado, irmã Cláudia. Sim. E também, já passados uns meses, queríamos sublinhar a presença do Dr. Ashok Mehta. Então, bem-vindo, Dr. Mehta. Ainda temos mais alguns episódios até fevereiro. E apenas manter algumas instruções. Vamos ter uma conversa de quase 1 hora. E depois, então, escrevam suas perguntas no bate-papo com relação ao valor ilimitado. E depois iremos encerrar com uma meditação. Então, muito obrigado. E agora é com vocês. O Dr. Mehta, ele esteve aqui, mas agora nesse momento não está conosco. Quer dizer, não, ele está, mas não tem a câmera aberta. Ok, muito obrigado. Primeiro, todos, delightful, beneficial, important and most valuable new year for 2025. então, feliz ano novo, muito importante e maravilhoso para vocês todos. E é muito bom estar sentado com os meus amigos para ver como nós podemos entender o poder da vida, que é ilimitado. Mas eu tenho de dizer, eu não sei como é que o Dr. Manoj arranja as palavras para os poemas. Você devia ser como um físico e não
A nível da poesia, fantástico. Olá, Eric, olá, Sister Irmã Bhumika, feliz ano novo. So, Eric, we Então, are Eric, talking about being vamos unlimited. falar sobre ser ilimitado. Where Bem, do we begin? por onde é que começamos? Nesse momento do tempo onde estamos e entender as profundezas ou a profundidade de uma única palavra, ilimitado. Por onde é que começamos com isso? Para vocês os dois, essa pergunta. Por onde é que vocês começavam? Por onde começar? Eu gostaria de começar, estava a olhar para vocês as duas. Eu conheço vocês as duas. E eu desejo a todos que também estão escutando nesse momento, consigam fazer, que eu não consigo expressar-me todos, mas espero que vocês consigam perceber tudo aquilo que eu penso sobre elas. Então, estou muito próximo da Sister Bhumi, e todos podem imaginar, não podem imaginar o que ela faz. Por exemplo, ela não tem uma bibliografia como a minha, mas provavelmente é 10 vezes mais valioso do que aquilo que eu fiz. Eu também conheço a Gina de tantas maneiras. Então, sobre o tema, eu nem sei o que ia acontecer que está conectado com o Ano Novo. E uma das mensagens que nós recebemos para o Ano Novo, para todos os centros ao redor do mundo, foi sobre tornar-se ilimitado este ano. E ver as coisas, pensar grande, ver as coisas de uma maneira maior, ou seja, ter essa coragem para ter grandes ideias, como nós tivemos há muitos anos atrás, mas calhar deixamos um bocadinho por causa do conforto e ficamos limitados pela zona de conforto. E tenho visto aquilo que vocês têm feito muitas coisas. Então, para a Sister Bhumi, está muito próxima da Mohini Didi, aquela que está a desempenhar esse papel na Brahma Kumaris como administradora, mas durante muitos anos, a Didi Mohini tem sido uma fonte espiritual para todos os centros, não só da América, mas para o mundo inteiro. Eu sou um dos clientes, se vocês quiserem, a chamar a Bhumika regularmente. Eu preciso disso, eu queria falar com a Didi Mohini, você por favor. Isso sou apenas eu em Montreal. Agora, imagina quantos e-mails ela deve receber por dia ou pedidos. Deve ser um puzzle, um quebra-cabeças. Alguém que está sempre com a Didi Mohini. E o Bhumi tem que lidar com tudo. Ok, a Brahma Kumaris tem de ir para fazer um programa nas Nações Unidas. Portanto, ela tem que lidar com coisas que são assim um bocado malucas ou loucas. Então, a diversidade, todos esses itens, eu acho que eu me sinto impressionado. Eu nunca vi ela ser rude comigo ou impaciente. E às vezes eu posso dizer que 20 mil coisas na cabeça, mas ela lida com amor e graça, gentileza, e ela continua jovem ao longo desses anos todos, já conheço ela há 20 anos. Ela não tem nenhum cabelo branco, não consigo ver ainda. Então, para mim, eu começo aqui, mesmo agora, nesse o ilimitado aqui, e a Sister Gina. Eu vi o que você fez, a sua maneira, de uma forma muito humilde também, mas a forma como você conhece, contactos com tanta personalidade ao redor do mundo, como você articula essa filosofia, isso é complexo. É um desafio para as pessoas. E a graça, a elegância, os programas de forma tão correta, sempre maravilhoso. Portanto, acho que o ilimitado tem a ver com ver o potencial de cada alma.
a serem ilimitadas. E eu vejo você falar com celebridades, membros da Brahma Kumaris, e eu penso que todos honram a grandeza da alma. Então você tem essa forma de amor. Não é só aquela de abraçar, mas porque eu reconheço a grandeza que existe em si. Portanto, ilimitado, para mim, é falar sobre vocês as duas. Eu também tenho as minhas especialidades, mas podem ser conceitos filosóficos de como cada uma de vocês podem, por exemplo, romper com os limites e serem responsáveis o tempo todo. E uma frase, por exemplo, da Mohini Dini, e a Bhumika sabe quantas perguntas eu faço para ela? E nós sempre fazemos para ela pergunta todas as noites. Eu tenho oportunidade e frequentemente as minhas perguntas são assim um bocadinho com coisas escondidas. E às vezes parece demasiado. Como é que nós conseguimos? Como é que você espera mais? Eu não posso, eu estou cansado demasiado. E assim, Mohini costuma sempre dizer, não pense que os pedidos que vocês recebem vão diminuir. Vocês vão ter que fazer ainda mais. Não pense que é pouco. Então, o que vocês precisam é prestar atenção nas suas capacidades, é aumentar a capacidade. Então, essa capacidade ela é ilimitada. E se nós estamos nessa capacidade ilimitada, então nada nos incomoda. Então, agarrar isso. E para mim, é verdade, eu quero que a minha agenda fique vazia, mas olha, é o oposto. Cada vez está mais cheia. Então, eu lembro sempre do conselho da Dini Mohini, portanto, pensem na capacidade. E não aquilo que está acontecendo, mas sim aumentar a capacidade. Portanto, esse é o meu primeiro pensamento, então, sobre esse aspecto ilimitado. You want to start? Are you able to be with us right now? Você é capaz de estar conosco? Everything around you. I know where she is. And I know. Eu sei onde é que ela está. E temos ali um pequeno quadrado no Zoom. Tem muitas coisas a acontecer. E ela pretende que nada está acontecendo, estou focada. Deixe-me em paz. Eu conheço você. Om Shanti. Muito obrigado, primeiro de tudo. Das saudações a todos. Um bom ano para todos, especiais. E obrigado por todas essas bênçãos de todos vocês. E eu aprecio muito essa coragem dada por vocês. Portanto, é uma honra. E esse é um belo momento para estar com vocês todos. E mais uma vez, muito obrigado por me fazer rir. Jana, também, obrigado para você também. E para toda a equipa. E a pergunta, quando eu penso no ilimitado, o primeiro pensamento que veio à minha mente é que, na verdade, antes de saber quem eu sou, eu não sabia que podia ser ilimitada. Mas depois eu conheci-me. E aí eu entendi. Uma das razões do ilimitado. Não apenas Deus é ilimitado, mas que eu também sou ilimitada. Então, há muitos aspectos com relação a isso. Vocês podem ver ao nível exterior o quanto que nós podemos fazer. Isso é uma vasta área, mas também, para mim, quando eu abro meu coração, isso é ilimitado. Eu experiencio tantas coisas de forma tão natural. Por exemplo, eu sou filha de Deus. E todos são filhos de Deus. Então, apenas ter esse pensamento em si mesmo, abre o meu coração. Isso começou tão fácil.
inner qualities. Ao usar as minhas qualidades interiores. And it automatically, E automaticamente, so it gave me that power, courage, isso deu or poder, in coragem my whole day-to-day actions, nas minhas ações diárias It's so e nas beautiful, interações. so beautiful. E isso começou de uma forma tão bonita. It's, Então, ser ilimitada é uma coisa extraordinária. so amazing. And when I think about, E quando eu penso, quando acontecem coisas que nós não gostamos, ou certas situações que são difíceis de lidar, naquele momento, faço uma pausa e digo, eu sou ilimitada. E em um segundo, tudo muda. Meu coração fica aberto, a minha visão fica mais ilimitada e fica fácil acomodar todos, quais sejam comportamentos, atitudes, qualquer coisa, mesmo comigo mesma. Isso também pode acontecer que fica limitada por causa de alguma razão, e só ter esse pensamento, Deus é ilimitado, eu sou sua filha ilimitada, e isso abre meu coração. E a seguir, quando eu vou na prática, esses sentimentos e pensamentos que eu tive, isso abre a nível prático. E as coisas então tornam-se fáceis. E pergunto, como é que eu lido? Na verdade, eu nem sei. Eu lembro-me sempre. Esta é a minha família. Então, ter esse pensamento que é a minha família, eu fico no ilimitado. It's such a great virtue, isn't it? Isso é uma grande virtude, não é? It makes you really reflect Isso faz com que você reflita na sua vida, que você tem esse potencial, como você estava a dizer, que a Sister Morini falou da capacidade, portanto, prestar atenção. Eu queria colocar num contexto do limitado e depois ir para o ilimitado, se vocês não se importam. A um ponto de estar na América, eu vim para a América com 4 anos de idade. Estou aqui por mais de 5 décadas. E quando você está nessa cultura, por assim dizer, você é treinada aquilo que você vê, para aquilo que você escuta, e você pode ser o que você quiser ser. Você pode fazer o que você quiser fazer. O único limite é colocado por si mesmo na sua forma de pensar. Eu lembro-me disso. E isso também mencionado em outros países. Eu não sei se nos seus países, aqueles que estão a assistir, nas escolas, com os pais, os tios, a família, não há nada que foi nos dito que nós não possamos fazer. Então, quando você pensa, quando você cresce, seu crescimento, essa semente está lá. E depois a outra semente, que são as limitações. Você é um homem, você é uma mulher, você é meio indiano, meio negro, você tem essa idade, você faz aquilo, essa é a sua religião. E uma parte de si desempenha esse papel, porque o mundo diz que isso é você, eles colocaram vocês numa caixa. E você lembrando desses dias de inocência, quando foi dito que não havia nada que você não pudesse fazer. Então você tem essa espécie dessa guerra dentro de si. É como empurrar e puxar. O puxão está a tentar levar você para cima e um empurrar a dizer para baixo, não. Você é apenas isso, você é aquilo. E esse puxar é algo muito profundo, conectado com Deus e com o drama da vida. Então esse puxar tem essa visão sobre quem você verdadeiramente é. E a visão não é sempre aquilo que você faz, mas
é semelhante àquilo que o irmão Eric partilhou. É o amor de Deus, a energia de Deus, e como a Bhumika falou, e eles produzem esse programa que é o Avyakti Parivar. Eu sei o quanto custa produzir esses programas. Então, quando você está numa arena de produção de um programa internacional e a seguir é dado um papel pelo universo, pelo drama, diz filho de Deus, você vai cuidar desse filho especial que eu preciso, trate-o bem, porque ele está a cuidar de todos os meus filhos. E o drama diz, ok. E não é apenas assim mesmo, o que é que seja, mas amigos, família, tudo isso envolvido. Então, ela não está no seu ilimitado, mas ela expande. E obrigado como você apresentou, Eric, porque é muito raro alguém moldar uma figura. Não há muitas cópias desse tipo. Para mim, quando olho para o ilimitado, olho para todos vocês hoje. O que é que me tornou uma alma, um instrumento de Deus? Continuar, prosseguir. Eu não escuto as pessoas. Que eu não percebi o quê? As pessoas, por natureza, vão dizer que é suposto você fazer apenas esse tanto. Mas algo mais, algo que está a puxar, portanto, puxar e o empurrar. O puxar está a fazer com que você suba. Há algo muito místico e poderoso sobre a primeira lição da Brahma Kumaris. Considere-se ser uma alma. Você é uma alma a desempenhar um papel nesse corpo. Isso, imediatamente, acho que ela disse, passa por ilimitado a partir do momento que você olha para o espelho. Então, a forma como comunico. Então, quando eu vivo uma vida do ilimitado, há uma questão que eu faço quando estou numa situação, ou mesmo comigo mesma, eu chamo Deus de Baba e digo, Baba, o que é preciso fazer? E cada vez que eu faço essa pergunta, o meu coração derrete. E eu entro no limitado. Então, quando eu olho para esse valor do ilimitado, eu olho no contexto de que cada um tem uma energia. E eu só preciso servir mais. Servir cada vez mais. Reduzir o apego. É o que eu vejo nos ensinamentos da Brahma Kumaris. Eu defino isso. Praticar amor igual para tudo. Então você vai ver o seu apego reduzir. E apenas vai restar o amor. Então, para o Eric, vou dar uma questão para vocês, porque o Eric tem uma conexão muito próxima com a Didi, que é uma espécie de mentora espiritual da Brahma Kumari nesse momento. E a irmã Bhumi vem de uma cidade pequena de Gujarat, veio para os Estados Unidos, encontrou-se com a Sister Mohini, que chamamos de Didi Mohini. E vocês os dois têm um profundo contato com essa alma e de como viver no ilimitado. E há uma coisa para vocês que vocês podem partilhar conosco. Talvez vocês recordem-se a nível do ser ilimitado no vosso trabalho. Acho que eu tenho muitos exemplos, apenas um.
Bhumiji comes from maybe, I don't know, that small town in Gujarat. I A come from a Bhumi small talvez town in veio de uma France. cidade pequena do Gujarat, e eu vim da França, também de uma cidade pequena, extremamente limitada. Uma cidade muito pequena, mentalidade, pensamento. Ou seja, não faça qualquer mudança. E eu acho que a Bhumi também tem muitas situações onde a Cicely Morini nos ajuda a estar no ilimitado. You go ahead first. Érica dizer para ela ser primeira e ela dizer para ele ser primeiro. Para mim, eu sinto que me agrada essa ideia do ilimitado, porque eu pessoalmente já partilhei com a Cicely Morini, porque sente que eu me sinto preso. Isso significa que eu estou sentindo alguma pressão, alguma limitação, algo que não seja agradável. Então vou com a Morini e digo, olha, isso está acontecendo. E ela sempre faz me ver coisas de tais maneiras que expande o poder das virtudes, aquilo que nós chamamos de virtudes. Então, quer ser as minhas capacidades de amar, a minha capacidade de ser desapegado, a minha capacidade de ser generoso. Então, ela vê qual é a virtude para utilizar e apertar no botão para expandir essa virtude. Então, às vezes, as limitações fazem ver essas limitações de mim mesmo ou da situação, e leva algum tempo para mim. As almas como a Morini Didi conseguem articular a verdade de tal maneira, porque elas vêm para além das minhas limitações. Eu vejo o que ela diz e que podia ser assim. Alguém está fazendo algo errado, alguém está cometendo grandes erros, mas eu posso responder ao ver a bondade neles e posso ser muito paciente, ser muito humilde, perdoar bastante, e ela faz-me ver isso, que está para além dessa fronteira dos meus limites. Então eu vejo que, para mim, o ilimitado está conectado com quebrar o meu ego. Eu estava a pensar sobre o tema e apenas uma coisa que limita a minha vida, que é o meu ego. Não há mais nada, não há raiva, e são consequências, mas o grande limite é o ego. Se houver tempo, depois eu vou contar uma história sobre uma gaivota que queria voar muito, muito alto, a alta velocidade. E se tivermos tempo, eu depois digo o que é que foi que aconteceu com essa gaivota chamada Jonathan. Gaivota. Então, a senhora ilimitada, chamada It's a beautiful question. a Bhumika, sim, It's sim, going to be 22 years. I'm being with 22 anos a viver aqui. Journey being with her. I have never seen a person like her. Eu nunca vi uma pessoa Especially, como ela, about your question. especialmente sobre a sua pergunta. Unlimited naturally. Two qualities of her. Há is duas love qualidades que eu and vejo. I have seen her Eu having vejo love ela, and care for each and everyone. ela tem cuidado por qualquer um, não importa. On a high position, Tem uma posição elevada ou mais baixa, task or role, qualquer person is caso, performing. papel ou Her posição, love and care para ela é amor e cuidado. for everyone. É sempre ilimitado por qualquer um. Care not only Esse amor e just cuidado não é apenas, like, okay, you care for somebody, ok, você pode cuidar de alguém, what that person needs. That's as it. necessidades de alguém. That she does take care, of course. Isso, and claro que ela faz, her love also. e ajuda e expressa o seu amor, mas Taking care of everyone's e se cuidar feelings. dos I have sentimentos seen de her do todos. that practically, E eu vejo ela fazer isso naturally, tanto na every day. prática, And I have todos os learned dias. that from her. E eu tenho aprendido com ela. Taking care of feelings of others, Não é apenas cuidar do sentimento com os outros, dos outros, mas o de si também. never ever takes sorrow. Portanto, ela nunca recebe tristeza de ninguém. Even her story, when I heard Mesmo ao escutar about her histórias incidents, de from her incidentes, childhood, desde a minha infância, she por used to exemplo, share. She always
said that I Desde a don't infância like dela. sorrow. Portanto, ela nunca recebeu Of course, we don't tristeza. like sorrow also, É claro que nós não but gostamos de it's so tristeza, natural for mas us to take sorrow from others, nós, for little things. mesmo por For her, it's so pequenas coisas, natural. tomamos tristeza dos She outros. doesn't take sorrow Mas from ela não toma anyone. tristeza de ninguém. And that's why when she's E é por isso, taking quando care of her feelings, está a cuidar dos seus sentimentos, everyone's feelings. ela também está a cuidar do sentimento de todos. E eu acho que este, como é que eu diria? É uma ação ilimitada. É extraordinário. Esse amor dela pelos outros é ilimitado. Portanto, eu vejo ela fazer isso a esse nível. Então é por isso que eu vejo ela fisicamente, as virtudes, qualidades. Então essa é a minha partilha que eu posso fazer sobre ela. A question that I have for both of you, and Uma maybe you questão can que eu tenho para comment on vocês os dois, there are certain moments in your há life certos momentos where, na sua vida, like was saying, you don't think you can anymore. quando o Eric diz, você parece que já não consegue mais. Oh, I have to wake up at É, this time again. I é don't tipo, feel eu like tenho doing it." que Or is that tipo, simple? fazer algo nesse momento, eu sinto que não It's only consigo, one, but, ugh, tenho que estar com somebody alguém else cover my one, I just can't. e eu não So there's a consigo. moment in your life Então, é um where momento na sua you are vida tested, que você é you are pushed testado, to the point that você é puxado a that moment empurrado a um you have it in ponto you. What have you de turned algo que to você não tem em get si. O que é that que você out of you faz so you move para ter isso forward consigo? Como é que você differently? avança? We'll both answer similar ways, I'm sure, Bumiji, but to me, Penso que é and I semelhante do a feel, resposta, porque, contrary to probably Moinididi or ao other contrário da Bumiji, but for me, I do Morini, da feel Bubi, sometimes, às vezes eu sinto screaming, saying, "Stop it, I can't a do gritar, a dizer, anymore. pare, eu já não I aguento want to mais, unplug my phone and eu quero desligar meu telemóvel e ver um bom jogo de leave me tênis, alone, leave me alone." deixem-me em paz. But when I'm in Mas, that mood, I know quando eu I'm estou not in nessa the proper mood. disposição, que não é o mais correto, mas acontece, e quando acontece, para ser honesto, esse é o momento que eu realizo que eu não posso ser maior, melhor, sem a minha conexão com o Supremo, que é Deus. Eu não consigo. Se eu não estiver bem fisicamente, agora eu estou com um problema no meu joelho, eu preciso de um médico, eu preciso de alguém. As pessoas do encanamento estão a ligar porque há um problema aqui com água. Então eu sei que quando eu estou preso ou sentir-me não fácil comigo mesmo, com o mundo, então é quando eu verdadeiramente aprecio a minha conexão com Deus. E é ter apenas um momento para dizer, não para queixar-se. Isso é a forma errada de ir ter com Deus. Com uma lista de requisições e de queixas. Isso é um sentimento que chamamos devocional, mas não funciona da mesma forma que é ir lá com direito. Esse é o meu professor, esse é o meu melhor amigo, esse é o meu bem-amado. Então eu tenho direitos com essa alma. Então eu preciso de ajuda. Não é ajuda no sentido, por favor, faça por mim. É mais ajuda como, por favor, fique comigo. E eu quero estar consigo. Então, quando eu estou consigo, eu sinto-me que estou a gerar a minha energia. E tudo que parece ser um problema, então, uma pessoa sente, ok, não é um problema. É próximo àquilo que a Bumiji estava falando naturalmente. É estranho, talvez, falar sobre a Didi Morini. Quero ver numa fotografia dela no fim da palestra. Quem é ela? Mas ela teve um grande impacto na minha vida. E eu sei quando eu conheci ela, há muito tempo atrás, eu mesmo quando eu conheci a Seniors, a primeira vez que eu estive com a Morini Didi foi com uma lista de perguntas, era muito novo da Brahma Kumaris, estava a começar com o centro, não sabia o que fazer na maior parte do tempo, então eu tinha uma
lista de perguntas. E nós estávamos em Queens, um bocadinho nervoso, e a Mohini Didi surgiu, e eu estava impressionado, e ela sorriu e disse, foi como a Bumi disse, amor e cuidado, eu pude sentir isso imediatamente. E sim, apenas a sua energia chegou à sala. Ela disse, sim, quais são as suas perguntas? E eu estava olhando para o meu papel, e conforme estava a ler, a primeira pergunta na minha mente, isso é tão patético, isso não é uma pergunta, isso não é um problema. E era esse nervoso a pensar, eu já não vejo nenhuma pergunta aqui, eu disse. Porque eu tinha dito para ela que tinha muitas perguntas. E depois eu disse, não sei, parece que algo aconteceu com o meu papel. As questões são tão patéticas. Elas desapareceram. E eu vi quando estou conectado com Deus, acontece a mesma coisa. Deus olha para si e diz, qual é o seu problema, filho? E se você olhar mesmo para Deus, você vai dizer, o problema? Não, já foi. Foi para um lugar. Já não tem mais nenhum problema. Então, a companhia de Deus, a presença de Deus, para mim, eu sei que é a única solução. Mesmo a Didi Mohini é grandiosa, mas eu não consigo acessar ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas eu sim. Talvez Bumi pudesse conseguir isso. Não, mas é apenas Deus. Tem que dizer, às vezes quando eu olho para a geração mais jovem, e eu vejo como eles desperdiçam muito tempo nas mídias sociais, eu fico a ver como, às vezes, nós entramos numa mentalidade ilimitada no limitado. Algo que seja pequeno, algo que não faz benefício para a alma, e nós colocamos tantos pensamentos nisso, mas isso não vai a lugar nenhum. Isso apenas está a tirar as coisas de você. E aquilo que a Bhumika estava a dizer, há um momento onde você vir para Nova York, ou em Nova York, algo que foi mais daquilo que você conseguia lidar, e você dizer, um minuto, como é que eu não sei como fazer isso? Então, o que fez com que você saiu de fora disso, por exemplo? Qual o método que você utilizou? Como é que você saiu do limitado para o ilimitado? Muitos momentos como esse, na verdade. Mas nessa altura, eu geralmente faço uma pausa, falo comigo mesma, eu tenho que ver o que está acontecendo dentro de mim. Então, a primeira coisa é dar coragem para mim mesma. Não desista, não desista, não desista. Onde é que você ir, a extensão que seja, apenas vá. Isso é como eu dou coragem para mim mesma. E o que eu digo a mim mesma, ao fazer aquilo que eu estou a fazer, isso vai dar benefício para muitas e muitas almas. E eu vejo que depois, apesar dos empenhos, eu recebo muita bênção dos outros. Isso faz-me sair fora dos limites. Mas sempre olho para os sênios, para as idades, tudo aquilo que nós escutamos, não vi, mas as histórias, penso sobre elas, e é claro, Shiv Baba, nosso Pai, Deus, portanto, as qualidades deles são vistas através dos instrumentos. E eu fico facilmente conectada com Deus. Então, como é que Ele quer que eu seja a nível das minhas ações? Então, eu faço uma pausa. Isso ajuda-me a sair disso. E, é claro,
Há muita contribuição da Didi também, were never said Porque- in words, but she understood me very well. mas ela entende-me muito bem. Just looking at me, she understands. Apenas olhar para mim, ela entende. Helps me incognito way. Like, Isso ela ajuda-me de uma forma Sakash, in- she sends incognito. me good wishes for me. Ela dá bons votos I para don't give mim. her Sakash and good wishes, and that's where I feel thank you. Yes. Aí eu she sinto-me helped grata, me sim, get out of it. e ela está a ajudar-me a sair disso. Things to share, but for now, that's all I can. Haveria muitas coisas para partilhar, mas acho que por hora gostei da sua resposta, porque tanto o lugar que vocês vão é para dentro, ver aquilo que está a acontecer, e vocês verem que estão a sentir, que estão a atravessar, e essa conexão da alma com essa energia divina, Deus, isso vem como se fosse um poder que dá essa força. Então eu penso que talvez vocês saibam disso. Talvez o mundo não saiba, mas os professores e alunos da Brahma Kumaris são rodeados de muito boas pessoas. Não são apenas boas pessoas, mas também são pessoas muito poderosas. E mesmo assim, você entra num período, num momento, onde você sai do ilimitado e entra para o limitado. É uma pergunta com relação àquilo que acontece ao mundo. Talvez vocês não sintam isso, mas mesmo hoje, Bhumika, I don't know if you're born in the month of March, but I cannot algo que está ligado ao mês de março que eu não percebi, eu não posso lidar com o sentimento de fraqueza e o sofrimento das pessoas. E quando eu vejo isso e sinto, eu sei que estou em algo limitado, porque eu não posso ajudar ninguém se estou a observar o sofrimento dele. Então essa virtude do ilimitado pode ajudar a pacificar o sofrimento dos outros. Foi mencionado há um bocado. Gadine Morini, por exemplo, não acredita nisso. Acho que é assim que ela disse, não acredita nisso. Portanto, tem que ir para o ilimitado para ajudar outra pessoa que não está bem. Vocês podem partilhar com a audiência de hoje quais são os pensamentos que vocês têm para ajudar alguém amado que está preso no limitado. E vocês sabem o que o ilimitado faz? Então, qual é o estado de consciência que vocês criam para essa pessoa? Que vocês oferecem para essa pessoa? Para que ela consiga sair dessa condição. Essa pergunta faz sentido? Sim. Agora, gostamos muito de escutá-la. For me, like when Para I mim, see somebody and as you're saying, suffering or quando whatever, vemos alguém, como você disse, a sofrer, there are different scenarios, right? é claro que há cenários diferentes. You can see some people are hungry and stressed. Pode haver and all fome, those things. estresse, ou todos esses tipos de coisas. Mas, Our day-to-day life, the na base people surrounded da vida diária, surrounded near us, our relatives and all those. aos nossos familiares, ou coisa assim de gênero, amigos, ou o que quer que seja. Sometimes Então, às vezes, it's not they are hungry or they are stressed or não é que anything sejam like that. esfomeados ou coisa assim de gênero, Time to mas, time, de you tempos might em feel tempos, that they need some vocês kind podem of sentir que eles precisam support, de algum cooperation. apoio. And so both scenarios, Então, like os dois if I cenários, see, people around me, how do pessoas I ao meu help them? redor, como eu as ajudo, My one thought, because meu único pensamento, first, porque before I help outside, I need to create antes this de ir para fora, inside of eu me, tenho que criar um pensamento create poderoso dentro de that mim. soul. And when I see that soul, E quando eu olho para first essa alma, thought o about primeiro her pensamento sobre ela é good quality, that boas I have qualidades. experience from that person. Tem que ter Why I'm experiência doing dessa that? pessoa. Because E por that que eu faço soul is isso? going Porque through something. essa alma está atravessada Even though alguma that soul coisa. has many specialities and E ela pode ter different muitas things in especialidades their life, na but sua at that vida. time, Mas naquele they are momento, not thinking that. elas não But I não am tá creating nesse that estado. thought.
Mas eu crio esse thought creates- pensamento. helps create thoughts in them also. Like it's like a E o contagious. pensamento ajuda que ela crie, por exemplo, essa energia que vai para ela. It's vibrating. Cria-se a atmosfera. So the first help I would like to do Então, a is primeira ajuda que eu gosto de create dar powerful thoughts. é criar Not um only for pensamento that poderoso. for that soul. Não para mim, mas para aquela alma. For example, Então, por exemplo, like I know all of you also for years, right? eu conheço vocês So, também há muitos anos, I portanto, may not have lived with all of you. I have met you time to time. But I have kept in my memory somewhere for particular soul great value of that person. mas eu, por exemplo, fico com o valor de uma pessoa, por exemplo, mesmo que eu já não veja há muito tempo. Eu não estou a ver o seu rosto. I always see you in the same state of mind. Eu vejo sempre no mesmo estado mental. Portanto, eu sempre tenho essa admiração, portanto, eu preciso dessa especialidade. Então, é a forma como eu vejo. Talvez eu não diga em palavras, mas eu tenho isso na minha memória. E eu crio e agarro isso que eu quero. Então, cada vez que eu vejo vocês, o primeiro pensamento que eu tenho é dessa qualidade, enfim, Érica, é um grande irmão para mim, desde o primeiro dia. A forma como ele me respeita, a forma como ele fala comigo, eu sinto-me tão elevada. Então, como é que eu penso dele? Eu trago essa qualidade na minha mente. Então, dessa forma, eu faço isso com todos que estão ao meu redor. Então, pensar nas almas que eu não conheço no mundo. E dessa forma ilimitada, eu tenho de criar as minhas qualidades interiores. Eu tenho essa qualidade do amor, da paz. Não é apenas eu sou a paz. Todas as almas do mundo também são. Então, eu repito esse pensamento para mim mesma. Assim como eu sou, eles também são. Então, como eu estou a vê-lo, a mim, estou a vê-los. Então, crio esses pensamentos dentro de mim mesma. E eu penso mesmo que estou a ajudar dessa forma. E depois, fisicamente, aquilo que eles precisam de ajuda, eu posso fazer o que for possível. Acho que foi assim que ela disse. Não tenho certeza absoluta. Muito bom, muito bom. É começar outra vez dentro dessa natureza. Você sente, Eric, da mesma forma que a irmã Bhumika, nesse sentimento nesse lugar de bons sentimentos, de bondade, como a Sister Bhumika partilhou, um lugar do meu coração onde vê o que há de bom naquela pessoa, para ter um bom relacionamento. Isso está conectado muito profundamente com o amor. Ser ilimitado, não é? A única coisa é, às vezes, esse amor não está disponível. Ele quer amar, mas não é fácil amar naquele momento e naquele dia. Então, eu preciso uma mudança extra, ou seja, gerar. Porque se o amor não é autêntico, ele não vai funcionar. É como a Bhumi estava a partilhar. Você tem que ver algo que é amável. De outra forma, você cria um amor que é, talvez, artificial. Nós temos a inteligência artificial, se ainda não criamos o amor artificial, mas provavelmente vamos usar a mesma. Então, mas para mim, em hindi, onde há uma palavra chamada nimit, ou seja, instrumento. Não apenas fazer, mas o ser utilizado como instrumento. Então, eu sempre sinto que eu sou nimit, então não há limite. Porque se eu não for limite, há limite. Então, se eu sinto que sou eu estou a fazer, então vai ser limitado. Mas se eu sentir que, ok, estou a ser utilizado, então é ilimitado. Nós temos essa prática de olhar um para o outro na consciência da alma. E é uma prática maravilhosa. Nós chamamos isso de driste. E frequentemente, eu olho para todos, vejo a alma ter esses bons sentimentos, mas às vezes eu tenho bons sentimentos, mas é limitado.
E aquilo que eu faço é um truque que eu uso. Acho que a Morini Didi pode fazer isso às vezes, ou seja, é invocar a outra alma que eu amo muito, por exemplo, que é a Dadi Prakashimani. Ela já deixou o corpo há muito tempo, mas ela não foi embora, ela continua a vibrar de alguma forma. Então, às vezes, eu fico sentado aqui, invoco a Dadi Prakashimani. Normalmente é uma que está do meu lado, o outro é o Brahma Baba, o fundador. E qual é que eu vou trocar um Drishti? Meu corpo está aqui e eu vejo os olhos da Prakashimani. E eu relembro a beleza de estar diante dela. E às vezes, a beleza de tomar um Drishti do nosso pai Brahma, quando ele estava a canalizar essa energia de Deus, e a Dadi também estava a canalizar essa energia de Deus. Então, às vezes, uso os dois, mas uso muito a Dadi Prakashimani. Imagino sempre os olhos, a dar amor para todos. Eu estive recentemente no retiro e eu fiz isso quase o tempo todo. Sempre sentir que a Dadi estava comigo, que estava a ajudar-me a dar o Drishti. A propósito, eu peço ajuda quando eu estou a jogar tênis, ela joga muito bem tênis. E tivemos um retiro de 3 dias. E sempre que eu estava sentado, eu sentia que a Dadiji estava lá. 2 pessoas vieram ter comigo nesse retiro, e eu não falei muito sobre ela. E vieram 2 pessoas assim. É divertido, quando você está sentado, eu sinto a presença da Dadi Prakashimani. 2 pessoas disseram isso. Então eu sinto que, sim, o meu amor está lá, mas eu posso invocar a energia de Deus de formas diferentes, para estar presente. Então, é ser um instrumento. Então, eu rompo os limites daquilo que eu posso fazer por mim mesmo. E quando eu vejo pessoas a estar limitadas da sua forma, e eu lembro que eu também era assim, e ainda sou assim, limitado às vezes, mas eu utilizo essa energia diretamente de Deus, um dos sêniores que eu amo muito. Mas eu conto as histórias das pessoas da grande gaivota, talvez uma história muito popular no mundo ocidental. E essa gaivota estava a ver todas as outras gaivotas a lutar por comida numa lixeira. E ele pensava, isso não é uma vida de um pássaro. E ele ia muito alto a tentar voar a 200 quilômetros, fazia erros, magoava-se. E as outras, a gaivota dizia que você é louco, por que você quer voar tão alto e tão rápido? Você não é uma águia. E um dia ele teve essa coragem porque ele queria ir muito alto. E ele voou alto no céu até eu morrer, até ele desaparecer. E eu vi esse filme algumas semanas no Raja Yoga e eu fiquei... Isso foi no cinema. E eu disse, eu sou essa gaivota, perdão. E em algum momento, o céu se tornou exatamente como tem ali a Gomiji, esse vermelho dourado. E ele tornou-se... Nossa, e eu gritei até no cinema e disseram... Eu disse, isso é Raja Yoga. Mais baixo. É isso que nós dizemos. Tornar um anjo que voa. Um mundo de luz. E ele voava levemente. E depois ouve essa voz dele. Olá, Jonathan. Todos os pássaros de luz seriam seus irmãos e irmãs. E ele diz, onde é que você está a levar? Eu vou levar para alguém. Então, ele encontrou um pássaro muito sábio e disse, eu disse, esse é Brahma. É a mesma história do Raja Yoga. E ele encontrou-se com Brahma, Dadi Janka, Dadi Kumarka. E esse belo pássaro sábio que vivia em algum espaço. E esse pássaro sábio disse, o que é que você quer alcançar? Por que é que você quer voar a 200 km por hora?
Why not 500? Por que não 250? Por que não 500? Isso é limitado. E eu disse, sim, está certo. And I'm so excited in the Então, theater. estava tão entusiasmado no cinema. Raja Yoga. Isso para mim era uma confirmação que o Raja Yoga era verdade. And then the teacher said to him, E depois o professor disse para if you ele, break the chains of your mind, se você you romper break as the chains of your cadeias, body, and you can fly. desculpa, as correntes da sua mente, você And at that vai moment, romper the bird as disappeared. correntes do seu corpo e vai atingir a velocidade que você quiser. Então, é como desapareceu de um lado e apareceu no outro. The speed of mind. A velocidade da So mente. excited. Então, eu estava tão entusiasmado. The story for me was, A história para mim foi why do I sobre put limits por que eu coloco in my limites own even dreams? nos meus próprios What sonhos. is beyond limits? O que é que está That's para the além dos Jonathan limites? Livingston. Então, essa é a história de Jonathan Livingston. So Isso é você. after a few weeks, Então, depois de algumas semanas ou alguns dias, by hand, eu fiz and I uns said, Jonathan Livingston, it's uns you. panfletos que o Jonathan Livingston é você. Venha ao Raja Yoga para aprender como voar. And E give no it to cinema, everyone who was coming dê a out todos que from the estavam a cinema sair do cinema. after the next session. So for me, Então, para mim, our imagination a nossa imaginação limits. não tem limites. It's up to us to free that É conosco potential. libertar esse potencial. I really believe that my own ego Eu acredito que o meu próprio ego é que cria limites na minha vida. If I bring E se God's eu presence, trazer a presença de I Deus, feel the most beneficial impact of God's presence é o sentimento mais benéfico, é esse Deus que pode romper esse ego e sentir quem você é, em vez de ser o eu, produtor da estação de televisão. Shinji was saying, I'm God's child. I'm an angel. E como foi dito, eu sou um filho de Deus, eu sou um anjo, Much better portanto, on a business card é muito than melhor the rest, angel. nesse negócio se eu ter um cartão dizendo, anjo, filho de Deus. So beautiful. Thank you, brother. Muito bonito, muito obrigado, irmão Eric. So Então, I think we're moving into that moment, right? acho que já estamos nesse momento, Dr. Manoj. Yeah, Sim, I'm sure you have some more time, but we can ask a few vocês têm ainda questions. mais tempo, mas temos aqui algumas Just some perguntas. comment on being unlimited, all three of you, and then we'll go in some questions. Eu não percebi bem o que ele disse, mas acho que ninguém percebeu. I think just in essence, Em essência, eu what it penso is that being in the unlimited is such a subtle process. é um processo Something sutil, you grow into. algo que você cresce You're born and em you're si. given a limit. And then you Quando come você to that nasce, light in God's world, aposto um limite, e quando você entra nesse mundo de the Deus, unlimited, and you surge o have to break ilimitado, chains e você tem que romper com essas correntes da sua towards that mente vision that God has para of you. ter essa visão que Deus tem de And I si. think the three of us, Então, eu penso que nós os três you, aqui, all of us with all of you, mas todos vocês também, we've been living it. nós vivemos nisso. We've been living it. Perdão, nós There's no acreditamos nisso. comparison. E não há comparação. Who is doing the most unlimited. It Quem é is que faz o mais personal. ilimitado? Isso é uma coisa pessoal. But I think what Brother Eric Mas eu shared, penso que aquilo que o irmão Eric ego and partilhou, attachment, onde é o ego e o apego, consciousness. essa é a sua consciência. And it's not to say that we don't get E não é tested, dizer we will. That's what pushes que não us. conseguimos, mas isso, The test will push you. os testes não vão vir, não, eles vão A lot of people aren't puxar aware você. Perdão, nesse caso é empurrar você. when you Então, are quando, working como disse closely and a Mônica, serving quando você closely with a está a very servir important proximamente person, de uma pessoa importante, on one level, you have to em be um 10 nível, steps ahead of that você person. tem a tendência de estar à That frente dessa can really pessoa. even Isso think significa out of the limits that que you você are tem que asking pensar fora dos that person, limites, because each step that the person porque cada takes passo que a has pessoa vai dar, weight in it. And so it's an internal thing. então é uma coisa interna. And I think maybe for closing, I would be Então, para curious to hear encerrar, from Bhumika Ben about eu tenho curiosidade de saber da the Bhumika internal way that a the forma thought interna process that desses you use processos to keep de you from formação, unlimited a forma de and to os keep your pensamentos capacity para expanded. ir para o ilimitado e Something that you expandir. have touched base with. I'll give you a joke with mine. Eu vou Sometimes contar uma when I anedota. make Por a exemplo, really important decision, às vezes eu tenho que tomar uma I decisão ask God, God, what is importante. this?
Me imagino como senhora muito velha numa varanda, sem dentes a contar a minha história às pessoas ao meu redor. E quando eu tinha 18 anos, costumava fazer isso. Então, eu costumo sentir, quando eu tomo essa decisão, que é um desafio, como é que eu tenho que fazer a correta para que possa ser falada? E isso para mim é uma tal inspiração. Esses são alguns métodos. O irmão Eric mencionou ver a bela imagem da Dade Prakashimani, lembrar esse amor ilimitado, ver uma pessoa tipo com 1 ano de idade, portanto tão inocente. Métodos diferentes todos nós utilizamos para estar conectado com a visão que Deus tem. Qual é a sua visão? Quais são os pensamentos que você tem de produzir, viajar, fazer malas, comida, pessoas, agendas? Entre isso, algo que você faz dentro de si mesma que mantenha enraizada e conectada? Qual é o seu processo de pensamento, Bhumika? Primeiro, gostava de partilhar que há 2 coisas na minha vida. Uma, quando eu vim para esse conhecimento da Brahma Kumaris, recebi a apresentação de Deus, saber quem é Deus, o meu relacionamento com Ele, e a seguir, conhecer a mim mesmo, quem sou eu. Ele é meu pai, eu sou sua filha, e agora, onde quer que eu tenha de ir, é ajudá-lo na sua tarefa ilimitada. Ele é o Pai ilimitado de todas as almas. E ele tem as tarefas ilimitadas. E eu ajudo nas tarefas ilimitadas, acho que foi assim que eu disse. Portanto, nessa jornada, fazer aquilo que Deus está a fazer. De construir esse novo mundo é uma grande tarefa, mas eu não esqueço que, mesmo quando estou a apertar um parafuso, esse parafuso é tão importante como toda a maquinaria. Portanto, eu não esqueço que se eu ou seja, se eu não me manter nessa energia, vou afetar toda a tarefa de Baba. Portanto, essa responsabilidade. Outra coisa está com a Didi Mohini, porque ela tem um papel grandioso de estar com ela. Então, ambas as formas, com Deus e estar com ela. E ela é o seu principal instrumento. Então, nessa situação, nessa tarefa, quando estou a ajudar Deus e ela, quando eu, às vezes, estou muito ocupada, eu não tenho tempo para pensar para mim mesma, ou para os meus próprios sentimentos, como por exemplo, eu tenho 10 coisas para fazer, naquele momento, se a minha energia ficar um bocado embaixo, ou ficar um bocadinho triste por qualquer razão, mas eu nem tenho tempo para pensar nisso, então eu digo para mim mesma, põe isso de lado agora e vamos resolver isso depois. Então põe isso num cantinho por um bocado. Porque se eu deixar esses sentimentos entrarem na minha tarefa, isso vai afetar a minha eficiência. E eu não posso fazer isso. E às vezes acontece, estou com 4 pessoas ao mesmo tempo. Não é possível fazer todos felizes ao mesmo tempo. Pode acontecer, mas pode não acontecer comigo. E essa reação pode trazer sentimentos diferentes em mim. Isso vai fazer com que eu fique embaixo. Portanto, relaxe, põe isso de lado e eu vou resolver isso depois. E assim que eu faço. E depois vou diante de Baba. Chamamos Deus de Baba e eu digo para ele,
So two things. Então, duas Either coisas. see, I have Quer to bring my feelings in the task, tem que the colocar os meus feelings of sentimentos na goodness, tarefa de and bondade, speciality, as I mentioned before. como foi So mencionado that há I bocado, do. essas But especialidades, of e isso é course, fácil. at the same time, Mas when é I claro que, ao have mesmo this kind of tempo, feelings which are quando not surge esse useful tipo in the de task, sentimentos, I eu não utilizo put nas tarefas. and I Eu do ponho de sort out lado. with my own time. Eu vou And resolver of isso mais course, tarde no meu próprio tempo. you Então, see, many times it happens that the souls who are not happy with me, and muitas in my role, I vezes can tell you truly, que almas não estão contentes some people comigo, are not happy with me because e que, aliás, não the estão felizes scenario which comigo. happens Então, o from cenário que their acontece é, perspective, da perspectiva all deles, right, está I certa. didn't favor them maybe, Eu não I favoreci, didn't give talvez, priority. So não dei from prioridade. looking at Então, from their point of view, olhando I pela could be perspectiva seeing deles, it. eu também But podia when I'm ver seeing assim, from my side, mas eu estou a ver do meu I lado. didn't do anything. Eu não fiz My nada intentions were right. com intenções So I don't feel about de. them, feel bad about them. Eu não because sinto mal they're right in their sobre eles, porque perspective eles or têm their direito de estar nessa So perspectiva. it's fine. Então, tudo But bem. I'm also right, they're Mas also eu também right. estou So bem I e eles don't também bring estão those bem. bad Então, feelings não trago towards esses them. maus sentimentos para mim. And whenever this happens, E quando as isso I said, acontece, in como eu my disse, memory track, I na have minha kept memória, everyone's one very special quality há uma fitting qualidade onto muito it. So especial de whenever these alguém. things happen, Então, quando essas I coisas bring down acontecem, that. eu trago isso I à can tell you memória. one incident. Eu One posso dizer time um it incidente, happened. uma vez que It was an aconteceu, amazing scenario. foi um Sometimes cenário I can't extraordinário. even imagine that this Às could vezes, even nem happen to me. imaginamos que isso podia acontecer para mim. There was a meeting. Houve There were um a few encontro, people algumas gathered, pessoas, and one of the sister asked Didi e uma das irmãs that perguntou a Didi can we have this few people se nós podíamos ter meeting essas pessoas separately. encontrar consigo Now I didn't separadamente. request that. E eu não pedi Somebody isso. else requested that. Alguém pediu isso. Now Didi said yes. E a Didi So disse once sim. Didi said yes, I E a said Didi okay, disse then I sim. Eu will disse make tudo bem. arrangement. Então vou fazer o que tem de fazer. And everyone was sitting. E todos vão estar Now sentados. at that time, what E no happened? momento, o que One of aconteceu the foi, sister, uma das irmãs she came out by the door outside veio and de feeling fora. that why she was not being invited. And E somehow por que que eu não the está, whole por thing que está became acontecendo esse really because encontro? E depois estavam a culpar a mim, person thought that porque essa I'm pessoa the pensou one que who called that meeting. I'm the eu one é que who convoquei aquela invited reunião, others in the room. eu que convidei todos que estavam Anyway, naquela sala. I went outside. Others were sitting with Didi. Eu fui lá having para fora, todos estavam conversation. todos estavam sentados com a Didi, a conversar com ela. Eu estava lá fora. Not only that soul was there, but there were other E não souls a outra, also. estavam outras So almas I também. was just chatting with them because I thought because they are waiting outside, they also want to come inside E after eu this pensava que eles estavam à meeting. espera e também let podiam me querer just entrar have a quando chat with isso them. acabar. And here this soul E comecei a conversar com taking elas. so much sorrow, E essa alma just estava com tanta feeling tristeza that I'm being so rude. que estava a ser rude. I'm like, supervising that room. Estava a not supervisar being aquela permitted sala to this room or e não meeting. deixei que ela entrasse para a reunião. All these things I came later on actually. E isso aconteceu And até there was depois. no even chance to clarify. E nem houve or- hipótese de clarificar o que aconteceu. Eu it's disse, like without doing anything, sem somebody fazer is taking nada, so much sorrow from alguém me, está a tomar tanta and, tristeza de mim. blaming in a way. Está a kind of, culpar-me de uma certa forma. That's how I'm bossy, that's why Eu I sou mandona. let this person come in front of Didi and all kind of things. E vários tipos de coisa. It Mas was so sabem, beautiful. foi tão When I bonito sat porque down and quando eu sentei-me, I really didn't have any bad feelings eu for não that tinha nenhum soul. mau sentimento por aquela alma. Por quê? What she saw, Aquilo que ela it's viu natural for her to think like that. foi natural pensar But daquela she didn't maneira. know the behind the scenes Mas ela não sabia o que estava por detrás das and cenas. even she complained Tudo to bem. Didi about me. Mesmo que ela se queixasse de mim, não faz mal, estava tudo bem também. Mas sat down depois and I said, let eu me think sentei-me, about her. deixei-me pensar sobre And ela, I really thought about her e o pensamento very sobre ela well. foi de uma forma muito boa. After a few hours, E depois, she passado algumas horas, changed, like, uma she grande came in front mudança. of me with Ela such veio a diante de beautiful mim, smile um and grande sorriso, without doing anything, like there was no e eu não fiz conversation. nada, não houve nenhuma conversa entre All nós. this happened behind. Tudo isso aconteceu, So tipo, what I feel atrás das that, cenas. Então eu when I sinto have so que, many experiences like quando this, eu tive já after muitas having all experiências these assim, experiences, what is coming next to me então o in que é my que vai acontecer future or in my comigo? present? I am well trained, or what Então, I can say digamos, that
sou bem With the treinada. experience, I know what to do, right? So Como now tenho experiência, eu já I sei o que always say to fazer. myself, Então eu sempre digo don't para mim react. mesma, não reaja. You might Por not quê? know what Você is the real pode não saber situation behind qual é a it. situação So verdadeira. let me just Então, stay wherever I deixe-me am and pensar, let's finish estar the onde eu tasks estou, that deixe-me I have. terminar as tarefas que Most tenho de important fazer. is E o mais the importante task é is to accomplish. a tarefa Was ser task concluída. and whatever I'm helping my that has to be accomplished in a smooth way and in perfect way. E essa tarefa let me tem que ser finish feita de uma forma calma e tranquila. Então, a sort seguir, out all those things eu later. posso resolver as outras coisas So mais that tarde. helped Então, me a lot. isso ajuda-me muito. Actually, sometimes E, na I verdade, make às a vezes, mistake. I eu made it cometo many muitos mistakes erros, eu cometo my muitos erros, words or maybe talvez nas minhas whatever. palavras, ou o She que quer doesn't que even seja. realize those. When I go in room, very quietly, she tells me, "You cannot do this. E You depois, cannot say calmamente, quando eu this." vou para o quarto, She diz, você gives não me pode teachings, dizer like assim, você não she pode falar corrects assim, me não pode many fazer isso. times. Mas ela And fala I take muitas it vezes very de uma forma bondosa comigo. but then sometimes I do react again. Às vezes até And reage outra vez, smiles. mas She ela gives me sorri, lots of love and sakash. dá muito And amor, when I have done big o mistakes, sarcasmo, vou dizer a palavra que ela usou. from my heart, I immerse that soul and say, I'm so sorry. I'm so Então, sorry. muitas vezes eu If trago a I imagem daquela alma e really digo, eu peço apologize tantas from my desculpas, heart, eu peço desculpas mesmo no meu was coração, not intentionally porque done, não havia essa it intenção, happened. mas So aconteceu. I have to apologize. Então, Even tenho que I pedir essa put desculpa, Baba in front of me, colocar Baba and also diante that soul, and I de do that. mim And e those também things diante help dessa alma. actually. E essas coisas acontecem, Keep going on. e é assim que eu I continuo a avançar. many things, but Podia I partilhar muitas No, coisas, it's important. many. No, it's But good. you know, mas Janavan, I sabe, know Bhumiji eu conheço a handled Bhumiji things very well, and you did a great. lidar com as coisas As muito your lawyer, bem, if you need a spiritual mas, lawyer, I'm available anytime. mas I'll se be você there. precisar de algum advogado espiritual, eu estou disponível. Sometimes, I tell people beforehand, Às vezes eu digo às pessoas de don't antemão, think that I'm perfect. não pensem If que eu sou anything happens, perfeita. Se please alguma coisa forgive acontecer, me. So por favor, even sisters who are staying with us, uma it irmã does que happen. costuma estar There are so conosco, isso many things. aconteceu, I'm very tantas about it. coisas, Like I need things to be done in coisas certain ways. que eu preciso que as coisas sejam feitas de That's determinada where I maneira. get little, but then I tell them, please Mas forgive depois eu me digo, if I have tell por you favor, very harshly or whatever. se eu So, tivesse um and bocado they're supporting assim, me, mais accepting, dura, portanto, so mas that's todos aceitam e very está tudo important bem. also. Thank you. Well, it's all a journey. And Obrigado. I think when you're moving as fast as you are, you Quando just move-se rápido como move você está a faster mudar, than the rest. transforma mais rápido que o Others have resto. time on their own. Há muitos que Just estão no maybe seu move and, tempo something comes in between and it's e not algo surge, connected. No, entretanto, e parece que não you está don't need to do it conectado. that way, but that's E how it você não comes out. precisa fazer But dessa I think forma, mas everyone's mature. eu They penso know que by todos now são your heart is clean and that you're on, adultos e sabem que on seu the coração é path. limpo. I Temos have to tell muito you from privilege discernimento. and everyone, I didn't know Dr. we were going to Manoj, have a 12 o'clock. We have a full house at the Meditation nós Museum temos at 1 o'clock. uma And I'm uma at sala another cheia para a center in meditação. another state, and I have Depois to tenho que rush ir a um to outro that meeting centro. pretty soon. Eu tenho So I que ir told para my essa husband reunião muito em I breve. in case I disappear. Então, eu vou It's ter not que that I'm going into the sair. limited, but I'm going to go Eu into vou, the eu vou ter unlimited que in ir, another way. ir no So ilimitado de uma thank you certa all outra for maneira. the time and energy. Obrigado For me, pelo it's tempo e been a energia. wonderful year to start the year with you, the Foi uma Super forma Team, muito boa, and our Bhumika, de speaker, começar o ano Eric, who's consigo e com o nosso doce I irmão just feel Eric. safe and happy. Just it's been a pleasure to be with Então, all foi um of you prazer today, estar really, com the whole vocês, team, and everyone out there com too. toda a equipa. Just give us a last word, Janavan, about Apenas a última palavra your sua vision on sobre unlimited a when sua you visão do deal with limitado, people who have high quando lida com potential. pessoas que têm alto potencial. Still, Yeah, all how do kinds, you all how do you kinds of people. enhance that? Love. Amor, My mother taught me a a minha mãe very valuable ensinou lesson. uma lição said goodbye to her in valiosa. May of 2024. She was my best friend, everything to me. Ela foi sempre muito minha amiga, acho que ela She deixou o corpo em told 2024. me, Jen, E ela promise me ensinou: one thing when you give prometa-me your uma life to coisa, God. quando você entregou a sua vida a Deus, See the defects in anyone. por favor, não veja defeitos em ninguém. And I swear on my life I've kept Eu my jurei promise to her. que eu ia manter a minha promessa That para I ela. don't see the defects in Não ver os people. I defeitos know das we go through pessoas. challenges. Eu sei que nós I know passamos por that, desafios, como a Bhumika but I see disse, the goodness in that
vai segurar o bom dessa pessoa, que é algo bom, que Deus encontra nessa pessoa. E isso é uma grande proteção para mim. Passei por desafios com algumas pessoas, eu era muito jovem, não tinha entendimento, pensava que estava errada, que era má, estava limitado com uma baixa autoestima. Mas depois do relacionamento com o Baba, comigo mesmo, mas depois com as pessoas com quem eu vivia, ou seja, não veja os defeitos de ninguém. E você vai viver no ilimitado. E a vida será fácil para si. Esse é o meu testemunho de We encerramento. need to invent new glasses. Temos que inventar novos olhos Don't see e não Why ver are you- defeitos. defects naturally. Remar, Be contact lens, remover os defeitos contact lens. diretamente. Don't allow you to Temos que falar com uma empresa de lentes, You're right. que é desperdício de tempo. Mesmo que as pessoas estão a pensar de mim de uma forma má, as pessoas sentem isso. Mas eu não tenho que acreditar nisso, eu tenho que ver como Deus me vê. Então, manter consciente o quão valioso é esse valor ilimitado. Ver o seu potencial, ver a bondade e a sua capacidade. Vá para dentro de si mesmo e veja aquilo que Deus vê, sinta e atue nesse sentido todos os dias. Seja disciplinado, não volte as costas, prossiga, avance e nada vai parar você. E essa é a minha partilha para o ano. Thank Ok. you, Jenna G. So you have to Obrigado. fly. Você We're tem de here. voar. Obrigado. Happy Encontramos em see breve. you very, very soon, Jenna Ben. And thank you for E making obrigado the trialogue por fazer esse dynamic and triálogo, essa unfold. dinâmica. All the Foi best to muito, the museum. foi muito bom. E o melhor também para o museu. If we have a minute, can you take a photo, spiritual photo? We don't want to Tirar uma miss, fotografia Jena, Ben, com todos. Dr. Mehta, want to say Também hello. Dr. Meta. Yeah, so everyone, please open your video. Então, aqueles que quiserem abrir a câmera para sair na fotografia. Zoom photo. We're doing everything on Zoom. Huh? Soon we'll Tudo be no eating in Zoom. Zoom. Em breve estaremos a comer no Zoom. So everybody, Ok. let's open their video. Beautiful, beautiful, beautiful bouquet for the new year. Grande buquê para o novo ano. Being unlimited. Thank you. Está no ilimitado. Obrigado. Thank you so much. And Muito obrigado. thank you so much for actually elaborating so many different Obrigado aspects por of Unlimited. So before maybe elaborar Sister Jena could aspectos go, I guess a question diferentes. for sisters. So it is about sari. So maybe now Sister Jena is Uma not around, so both pergunta Sister sobre Bhumi sari. and you both can address. It's a very practical question. Uma pergunta So I prática. think it's a sister who's asking. She says, "I love this white sari, beautiful. Gosto muito It's dos a nice saris makeup of branco Brahmakumaris. I love it with the badge on the blue color badge on that. I want e to wear também it. da I cor want to azul personally learn. do, So many things she's written, but she says that my intellect da is medalha. not broad enough. Or Mas not também so gosto muito open-minded do Eric, mas não to tenho make me um start intelecto going into tão unlimited. I really amplo. feel very inhibited to go Me with sinto that um bocado direction and follow. inibido. So I think it's a question Sister Bhumi can address very well because you all have given your life and you Principalmente all are quando é para leading entrar that em life. público. So how do we broaden Então, our como é que nós intellect? And this is trazemos just one of um intelecto mais one abrangente? of the, I mean, instances which shows that my intellect is still not open-minded or open or broad. So anyone of you? Porque ainda não sinto meu intelecto tão abrangente ou mais ou aberto. You want to say Eric Bhai or should I go? You're wearing the sari, so I'll let you answer. Você está usando sari, portanto eu não sei It was começar. already a few times. I don't know if it entitles me to answer, but you have the answer. Eu já usei sari algumas vezes, mas eu não sei a resposta. It was never an effort for me because the day when I entered the center De- and A partir do dia que eu entrei no centro, center, she was wearing white sari, standing by the door, welcoming us. That moment I never forget. uma I saw irmã her and I just estava em said, sari, "That's eu what vi I- ela that's what I want to be." e eu And logo disse para mim that mesmo, é was assim que eu so quero deep ser. inside of me, and Portanto, I isso foi tão love profundo dentro de sari. mim. So Eu when I learn adoro o something, sari. I
Quando eu gosto in de algo, compare there is nothing in compare with that. nada é So I comparável didn't com isso. have Então, I didn't have to make any effort to eu não tive leave que fazer India nenhum empenho, because I love to wear white saree. porque eu gosto muito do It sari, was my dream, and é o meu to sonho. let you all know that in 2002 in Em August, 2002, one of the very special day, Raksha Bandhan Day, num I dia de had a Raksha different Bandhan, thought. The day when I will wear white saree. eu From disse, that day, I will never ever wear any colored clothes or not even desde other esse dia color. nunca mais usei outra cor, And outra roupa de that outra day I cor. wore the saree first time. E a And primeira from vez que eu that day, utilizei sari, e a partir desse dia até hoje, every single day, I todos wear os dias, saree. eu coloco um sari And branco. Or the same one that you're wearing? not same one, but Sempre o mesmo. same outfit. I mean, and when I had that thought, it E quando eu gave tive me esse so much pensamento, power in me isso deu-me tanto poder em and mim, beautiful experiences. e So uma what I experiência always bonita. tell the person who is asking, you don't have to make A effort pessoa to que está a become perguntar, você unlimited. You não, just você não tem be, que fazer empenho para ser you ilimitado. just love that quality. Apenas goste dessa qualidade. Make that your life. Torne isso a sua Everything vida. becomes very E você vai natural. ver isso de uma forma You muito don't have to natural. make effort. Você Like não for tem que fazer example, empenho. Como, if por you exemplo, like something physically even, mesmo so que when você you goste de have algo that físico, gadget or that person, I'm sure you will forget everything else automatically. quando você gosta de uma pessoa, você vai esquecer as When coisas you love some automaticamente. kind of valuable Quando você quality or e things ama that you uma love, qualidade, you just eu be penso with que that, você vai and ser. everything else will become E tudo o resto, That's all I can say. Wonderful. Thank you so much. But I will Obrigado. give Brother Eric another question. I mean, I'm doing justice Pro to the Eric. participants. There are many questions, but I'll just take this as the last one. They're saying that whenever we come to the BKs for meditation, the constant one thing which is told to us Uma in meditation coisa is constante que nos unlimited, dizem go beyond. na So can Brahma you please Kumaris, na answer, Brother meditação, Eric, é what ir does para this além, ir para o unlimited ilimitado. mean in meditation? O que é isso na meditação? Well, the basic practice, A is to prática understand básica how the soul é entender como a alma, o is different ser, from the body, which é is diferente do human. corpo, que é humano. So we are Então, called human beings, nós chamamos ser humano, but we have mas become very, very human. nós chamamos muito humanos, mas é um ser muito pequenino. E esse ser tornou-se um bocadinho vago. Eu tenho uma alma, eu sou uma alma, alguém fez algo para minha alma. São coisas confusas. Então, na meditação, a coisa básica é como é que nós dissociamos o ser do humano e focar um bocadinho mais no ser e não tanto no humano. Então, aquilo que nós aprendemos é sentir a alma aqui no centro da testa como condutor do corpo. E nós aprendemos a desapegar do corpo, não é negar, ou rejeitar, ou negar, não. É apenas sentir um bocadinho de desapego. Então, quando a alma, o ser, não está conectado exclusivamente com o humano, com o corpo, começa a ser capaz de apanhar algo que está para além, certo? E se eu só escutar o meu nariz, os meus olhos, a minha boca, isso é consciência do corpo. Isso é ser limitado pela informação que o corpo está a dar-me. Mas é claro, tem a ver com a consciência também. Mas o corpo, por exemplo, eu sou homem, corpo de mulher, eu sou mulher. Mas isso é desconectar-se um bocadinho dos seus órgãos sensores, colocar-se um bocadinho tipo a dormir, ou seja, os órgãos do sentido, perdão. Então, sentir, reacender a beleza do ser. Mas o ser apanha outras energias, energias muito sutis que não estão conectadas com os sentidos. E por isso nós dizemos ir para além do corpo. Outros passos, mas eu acho que é aquilo que nós estamos a falar inicialmente. Portanto, a alma sente-se na sua própria natureza. Como humano, eu conheço a minha natureza. Saltar 3 metros de altura, eu sei que eu não consigo, meu corpo não consegue. Portanto, a alma sabe o que é, mas para isso, a alma tem que estar um bocadinho desconectada, perdão, dos estímulos dos sentidos. E a melhor imagem, se você segurar um balão com o fio, no momento que você corta o fio,
A natureza do balão é ir com o vento, é subir, mas você está a segurá-lo. Então, a natureza da consciência é expandir, é ir próximo a Deus, mas você está a segurar no nosso próprio, na nossa própria identidade física. E como cortamos essa identidade, que é apenas humano, portanto, a alma voa. Isso nós dizemos que é ilimitado e nós dizemos bom voyage. Ou seja, não mantenha o cinto de segurança e apenas voe alto. Fantastic, wonderful, spot on answer. So now we are really Então running out agora, of time. We passed our time, but I know there are nosso many tempo já meetings. passou. É ilimitado, estamos ilimitados. O que é isso? Estamos sem tempo. Nós temos todo o tempo do mundo. I'm sure Sister Claudia I'm they would expense. yeah, with Moini Didi, I think you'll have some meetings in a few O minutes from Mohini now. dele também deve ter algumas reuniões It's okay, daqui. but I think we have time for the vote of thanks and the meditation and Nós everything. temos which we ainda, always se do. calhar, So tempo next para time we should be votos de agradecimentos e a So meditação. if I can request now our seniors, we have Então, pedir aos actually nossos many seniors. seniors from the United States of America. Temos Quite a muitos few seniors dos sisters Estados are online Unidos. as well. I'll take their name later if they're on their video cameras. So at the moment it's Sister Claudia and Dr. Então, Ashok Mehta. So Dr. over to you, Dr. Mehta. A doutora first. Cláudia e a doutora Thanks. Ashok Mehta para dar os agradecimentos. Shanti. Om Shanti. I enjoyed the dialogue between three of you. It's a Esse beautiful. diálogo com vocês os três foi muito bom. What really struck me is what the brother said. That Mas the aquilo que o irmão ego disse, limits myself. o ego I limita, think all of é us limitado em si mesmo. we have limitation of the physical body. If you want to have A limitação do corpo físico something we- para uma consciência mais elevada. And this is Baba's knowledge that we have been practicing Raja Yoga for so long. E essa é a prática da meditação do Raja Yoga. One thing I liked about E outra coisa que eu gostei, I say I'm doing something, I'm limiting myself. I'm being used by him. se eu faço algo, estou a limitar-me, mas se estou a ser utilizado por ele, é o ilimitado. And again, São coisas I bonitas. think someone said, you have to be childlike. E foi dito, você tem que ser como uma criança, Earlier days of your existence. como nos dias iniciais da sua existência. Clean slate. And there you don't have any limits. E aí você não vai ter We limites. enjoyed Gostei bastante. and we loved the similarities that we have been listening. Thank you very much. Então, muito obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. I Om really Shanti. like to thanks both E of queria you, agradecer vocês os dois. of course. E também, claro, a Sister Gina. The other day when I came back from Do dia, quando eu regressei, Brazil, and I came estive back no to the Brasil, center, regressei ao something centro. interesting going on, and one sister said, "How can you handle all this?" E uma irmã disse, como é que você lida com isso tudo? E I just eu disse para ela, see whatever needs to be, and then I eu just apenas go tenho and que let ver go. as coisas que são necessárias e depois I'm from largo. childhood, just let go, just let E é go. como a imagem infantil, é apenas largar e não estar apegado demasiado com as coisas que estão a acontecer. E depois eu gostei quando a Sister Boom me disse, eu sou apenas um pequeno exemplo. Portanto, é dar coragem para o eu, encorajar-se para atravessar isso. E também ver a qualidade, ver a qualidade do outro. Então, como pode lidar com isso? Eu disse, eu sei como o que eles estão a fazer. E agora brincar como uma pequena criança. Então, dessa forma, voar, porque senão de outra forma, vem o desencorajamento e sentimos que a energia não é boa. Então, gostei muito de ter trabalhado muito nesse limitado. Largar, ou deixar de lado e trabalhar apenas nisso. Eu gostei muito quando você, a Bumi, deu esse encorajamento, essa coragem para nós, encorajar. Porque fica a pensar como é que ela pode fazer e coisas assim do gênero. Ou seja, pelo menos tentar. É bom, você tem a Didi, mas
of the Avyak Parivar when I watch her, and then I see how she handle things. So Eu vejo como I ela try my lida, best. a Didi, como ela lida no Vyakti Parivar, Parivar. eu tento fazer o meu melhor e largar aquilo que surgir. Portanto, esse é o meu objetivo e muito obrigado pela ajuda. Thank you, Sister Claudia and Dr. Obrigado, Bhavya, and Cláudia. over to Sister Anu for the quick announcements and then the meditation. Yeah, it's truly unlimited seva that Bhumi sister does, and I wanted to show Didi, as Eric Bhai was saying. Como foi dito muito da Didi, vou partilhar então uma fotografia dela. About that. Should I share it or? It will come up. So if you can hear me, that I would really love to Não thank está a for the aparecer. practical discussion that came up and the sharing from Bhumi Ben. It's amazing. So this is our very dear Então, Mohini Didi, and she o que really nós vamos ter. inspires us unlimited way. I mean, Não, mas that essa não é a energy, imagem da that Didi. Ela está a movement, falar da Didi, the mas isso não é a riches Didi. that she feels. I think the whole world is getting that. So can't thank enough for today's session and sharing as well. So very quickly, the announcements. We'll do a anúncios. silence retreat on being Vamos unlimited. ter retiro de silêncio, ser ilimitado. You can check it out. Daqui cerca de 7 12 p.m. horas. for India time, and for West Coast 7:30 p.m. So it's based on the BK teachings, but it is open. Tem por base os ensinamentos da Brahma Kumaris, mas qualquer um pode participar. We'll do the workshop being unlimited. Depois after vamos 1 ter o week. workshop daqui uma semana, de ser ilimitado. So Sister Luciana, who is the national Dois irmãos do Brasil, é a Luciana, coordenadora nacional do Brasil. E é a primeira vez que vamos ter o Rodrigo também do Brasil. Dia 11 de janeiro, às 2h30 da tarde de Portugal e às 11h30 da manhã do Brasil. E a seguir, o próximo episódio será sobre persistência, o episódio 107, com a Sister Dipti, coordenadora da África do Sul, coordenadora do centro da África do Sul, assim é que é. After 2 weeks, same time, 19th of January, please join Os us. horários, né? 3 da tarde de Portugal, meio-dia do Brasil. São sites, canais de YouTube, e-mails para quem quiser contatar e assistir os vídeos, mesmo da versão portuguesa. Obrigado a todos. So maybe we can go for a meditation for a Vamos few para a minutes. meditação por alguns minutos. Either I can play a song, or maybe Sister Bhumi or Brother Eric can do a commentary, as you just let me know. Either Bhumiji, you want to share a few thoughts, or you want me to share a commentary? Então, vamos ver quem vai fazer o comentário. A Bhumi ou o Eric. There's a beautiful way to Então, é uma bela forma expand de expandir and reach the unlimited with e alcançar o very simple ilimitado thought. com um pensamento muito simples. And if I see myself as a soul, Se eu vejo-me como alma, a beautiful being of light, um belo ser de luz, an eternal energy of light, uma energia eterna de luz, I can visualize my life. eu posso visualizar a minha vida como um rio. I can visualize in the Posso beginning visualizar o início, stream of water, uma pequena tipo nascente de água pura a surgir da fonte. and the water flows, E a água flui, engage in a journey through nature. comprometida com uma jornada através da Along the natureza. journey, E ao longo da jornada, but the river grows, o rio vai crescer, accumulates experiences, vai acumular experiências, meets everyone in life, vai encontrar muitos na vida. and from a very small little river, E em um pequeno rio, one day I see my life um dia eu vou ver a minha vida huge river, como um grande rio. but I start to feel E eu começo a sentir and hear e escutar the call of the ocean, o chamado do oceano. and whatever seems limited, E o que quer que pareça limitado, hear the call of the ocean, quando escuta o chamado do oceano,
know that my destiny Eu sei que o destino is to become é like the ocean. tornar-se como o oceano. And I know there's a time in my life Eu sei que há um momento na minha vida, when I will meet quando eu encontro, the ocean now, e eu encontro o oceano de amor, as if the river understands eu vejo que o rio entende the unlimited nature, a natureza ilimitada, a little drop, a pequena gota an infinite ocean, num oceano infinito. the same nature. E esta é a mesma natureza. And in the awareness of the soul, E na consciência da alma, I feel the presence of the Supreme Soul. eu sinto a presença da alma suprema. And together we dance E junto dançamos unlimited dance of love. a dança ilimitada do amor. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much once again, all of you. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado ao Eric, ao Sister Bumi, a Sister Jane, Gina. Hey everyone. E obrigado a Happy New todos. Year. Feliz ano novo para todos. Um ano ilimitado. Thank you so much. Hey everyone. Thank you, Bhumiji. It was Obrigado, lovely to be Bumi. Foi muito bom estar com This is vocês. the Zoom dance. This is Essa é a new dança do Zoom. dance. Thank you. Thank you so much. Obrigado, muito obrigado. Om Shanti, everyone. Om Shanti a Happy New Year. todos. Feliz ano novo. Thank you, Ashok Mehta Bhai. Always Obrigado, nice to have Dr. you Ashok here. Mehta. É muito bom tê-lo aqui conosco.